Hoje, na sequência dos nossos estudos, vamos estudar um livro dos profetas menores. Por que os profetas eram menores? Porque eles eram baixinhos? Por que eles eram menores? Porque não tinham tanta importância? Eles eram menores porque a quantidade, o conteúdo do que eles escreveram era menor do que comparado com os outros. Então, no meio da Bíblia está o livro de Salmos. Aí você vai mais para frente, você vai encontrar logo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí começam os profetas menores, que eles têm uma quantidade menor de material. Então aí tem, depois de Daniel tem Oséias, né? Oséias, e depois de Oséias vem Joel. E é esse profeta que nós vamos estudar, Joel. Não se sabe muito bem a época que Joel escreveu. Quem era Joel também não se sabia muito, apenas que ele era filho de Petuel. Certamente ele escreve antes do cativeiro de Judá, debaixo do cativeiro dos caldeus, da Babilônia, mas talvez não muito logo antes. Acho que era bem antes disso que Joel escreve. Ele escreve tendo em vista Judá, Jerusalém. Nós cantamos hoje um pouco sobre Judá, Jerusalém. Foi lido também sobre essa nação. Joel é chamado o João Batista do Antigo Testamento. Ele era incisivo, profundo nas palavras. E ele falava mesmo com coragem. Ele anuncia no capítulo 1 três desastres naturais, vamos dizer. Gafanhotos, acabando com a Messi. Messi não é o jogador, é o Messi, tá? Messi é colheita. Acabando com a colheita, ele menciona uma seca também, causou uma seca muito grande ali, e uma devastação pelo fogo. Gafanhoto, seca e fogo. E no meio de tanta tragédia assim, a nação de Israel sofrendo, ela precisava voltar-se ao Senhor. Sempre que a nação de Israel sofria e sofre, não é? É por causa da desobediência. Os desastres para as outras nações são apenas cataclismas, desastres naturais, seca, enchente, tsunami. Mas para Israel não. Para Israel, se alguma coisa estivesse acontecendo de ruim para a plantação deles, é porque a mão de Deus estava pesando. Se alguma guerra viesse contra eles, é porque a mão de Deus estava pesando. E se pessoas estavam oprimindo o povo, e esse povo estava sofrendo, então a mão de Deus ia pesar sobre a nação. E provavelmente então, como os líderes estavam abusando do povo, Deus manda gafanhotos, Deus manda seca e Deus manda incêndio nas florestas, nas plantações. E no meio de tudo isso, nós nos perguntamos: o que isso tem a ver comigo? A palavra de Deus sempre tem a ver conosco, porque o apóstolo Paulo disse que tudo o que foi escrito para exemplo, para a nossa advertência. Então, nós fazemos bem em observar o que a palavra de Deus diz. Em Joel, no capítulo 1, nós vamos estudar sobre a responsabilidade ou as responsabilidades da humanidade, do ser humano, do pecador diante de Deus. Qual é a sua responsabilidade diante de Deus?
E nessas responsabilidades, no capítulo 1, nós vamos ver que uma das responsabilidades do homem, então, eu estou falando com vocês, estou falando comigo também, aquilo que Deus já falou no estudo da palavra. A nossa responsabilidade é ouvir os juízos da palavra de Deus. Nunca deixe de ouvir os juízos da palavra de Deus, porque neles você tem grande aprendizado. Mesmo que não esteja acontecendo com você, esteja acontecendo com outros, mesmo que não esteja acontecendo nos nossos dias, já tenha acontecido 800 anos antes de Cristo, eles têm muito para nos ensinar. Então, a responsabilidade do homem diante de Deus é ouvir os juízos da palavra de Deus. É também lamentar pelo juízo de Deus contra os pecadores. Quando nós vemos coisas ruins acontecendo com as pessoas, ainda que sejam pecadores, nós devemos nos compadecer. Nós devemos sentir e lamentar o juízo, ou pelo juízo de Deus. Mesmo que o juízo de Deus seja justo, perfeito, correto, mas nós sentimos o peso da ira de Deus sobre os pecadores, e nós temos que orar por eles e alcançá-los conforme a possibilidade. E também a nossa responsabilidade, ou a responsabilidade do homem diante de Deus, é arrepender-se de seus pecados. Então vamos ver a primeira parte, que com certeza vamos ficar só nela hoje, ouvir os juízos da palavra de Deus. Quem não gosta de ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tão gostoso, não é? Não compromete em nada, porque é Deus dando das suas bênçãos. Mas mesmo no Salmo 23, você vê ali o juízo de Deus. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Então, o juízo de Deus, ele está em todas as páginas da Bíblia. Você não pode fugir do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele vem contra o pecador. O juízo de Deus veio até sobre o próprio Filho dele para nos salvar. O juízo de Deus precisa ser observado, atendido. Versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então essa é a palavra do Senhor que Joel vai ouvir. E o que ele vai ouvir não é fácil. E o que ele vai transmitir é pesado. E você hoje, muitos anos depois disso, uns 2.800 anos depois disso, você vai ver ainda o peso que tem. Porque você, mesmo que não passe pelas mesmas coisas que o povo está passando, você sabe que Deus tem muitas formas de julgar o seu povo. Ele tem muitas formas de julgar o perdido. E por isso nós precisamos prestar atenção. Versículo 2. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Agora vem a pergunta. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Joel apela para os mais velhos, porque os mais velhos, pelo tempo que eles já passaram aqui na terra, eles já viram muitas coisas acontecendo. E Joel então chama a estes e a todos os moradores da terra. A Bíblia, no Antigo Testamento, quando fala terra, nem sempre é a terra toda, tá bom? Normalmente é a terra de Israel, a terra de Judá, o que hoje é conhecido como Palestina. E Deus está falando então, através de Joel, para que os moradores de Judá prestassem atenção. Os mais velhos que gostam de contar histórias, eles já contaram alguma história assim? Aconteceu algo assim nos dias deles, nos dias dos pais deles? Será que eles lembram de algo assim? Eu só me lembro de um dia que aconteceu isso aqui, em uma das pragas do Egito. Em uma das pragas do Egito aconteceu isso, mas na terra de Israel nunca tinha acontecido isto. Versículo 3. Narrai isto aos vossos filhos,
e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, se você não quer ouvir a palavra de Deus, você já está infringindo em algo que para Deus é muito importante, chamado tradição. Tradição. Então, faz 2.800 anos que aconteceram essas coisas. Esses eventos ocorreram há 2.800 anos. Mas Deus está falando para Joel falar para o povo, falar para os filhos, que é para falar para os filhos, que é para falar para os filhos, e chegou até nós. Chegou até nós através da palavra do Senhor. Então seria um desperdício não pregar em Joel, porque é para falar para as gerações. As crianças que estão ouvindo, certamente elas vão ficar atentas a algumas coisas. E quando elas lerem esse texto mais velhas, elas vão juntar com o conhecimento que elas já ouviram e vão passar também para outros, e é assim que vai o conhecimento. E como nós temos o conhecimento escrito da palavra de Deus, isso se torna muito mais fácil para nós recordarmos o que aconteceu. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu uma praga dos gafanhotos. Veja o que diz o versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ele está falando em várias fases de um gafanhoto. E ele está falando também de várias funções que os gafanhotos têm. Um é de cortar, o outro é de levar para longe. E esses gafanhotos, eles vêm como uma nuvem. Eu me lembro do irmão Gerson Celeste, que trabalhou no Senegal, na África. Ele disse que presenciou uma nuvem de gafanhoto. Ele disse que demorou uns 2 minutos, mas devastou toda a plantação que eles tinham. Em 2 minutos eles fizeram isso. E esses gafanhotos, eles têm uma habilidade de cada um saber o que tem para fazer. Eles não precisam de um rei, eles não precisam de alguém dirigindo. E dizem, pelo menos um que eu assisti, um documentário falando de gafanhotos, eles vêm naquela nuvem de milhões e milhões de gafanhotos, e eles têm a capacidade de não bater a asa um no outro. Eles não se atropelam, cada um sabe o que tem para fazer, cada um tem um GPS natural, e cada um tem a direção para chegar até uma plantação, pousar, comer e ir embora, e deixar aquela plantação na terra. Nunca se ouviu isso em Israel, e agora Joel está apresentando o que iria acontecer. O livro de Joel é um livro bem enigmático, no sentido de sabermos quando exatamente acontece. Então, alguns têm falado, aconteceu no momento, qualquer momento, aconteceu depois, não com gafanhoto, mas com o exército da Babilônia entrando em Judá, e aconteceram outras vezes. Como vai acontecer novamente? Nós sabemos que a nação de Israel vai ser invadida ainda, né? O que vocês estão vendo aí nos noticiários, apenas uns flashes daquilo que vai acontecer. Mas até acontecer isso, a nação de Israel vai ter alguém que vai intervir e vai fazer um acordo, e ninguém vai mexer com Israel por 3 anos e meio. E depois ele trai a nação. Mas então a nação sempre teve gafanhotos em cima dela. Aqui gafanhotos literais, mas teve também destruidores, que são povos.
Versículo 5, ébrios. Ébrio é o contrário de sóbrio. Ébrio é bêbado. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então não tem mais vinho para eles beberem, porque a plantação de uva, as videiras foram destruídas. Então essas pessoas vão sentir falta disso, vão uivar, vão gemer, vão ter abstinência. Mas é claro que não apenas os bêbados, mas todas as pessoas que dependem da uva, das azeitonas, dos figos e das demais plantações, elas vão sofrer muito, porque os gafanhotos vão acabar com todas as coisas. Esse é o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Nós precisamos sempre observar que o juízo de Deus, ele vem quando ninguém espera. Deus, ele diz que vem juízo, mas normalmente as pessoas vivem muito bem, até que o juízo vem e elas começam a uivar, elas começam a gritar e a gemer, e elas não acreditavam que poderia acontecer, mas pode e vai acontecer. O juízo de Deus vem, ele vem sobre a casa de Deus, ele vem sobre os incrédulos, ele vai vir sobre o mundo todo. O juízo de Deus, ele pode demorar aos nossos olhos, mas ele vai chegar, como já chegou em outras vezes. Versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Os comentaristas estão em dúvida, mas muitos deles acham que está falando dos gafanhotos mesmo. É uma forma poética de falar dos gafanhotos, né? É um povo que está vindo contra a terra de Judá, numeroso e inumerável, né? Numeroso, poderoso e com um dente triturador, o dente dos gafanhotos. E passa rompendo e acabando com toda a lavoura deles, porque a nação de Israel, como muitos povos daquela época, eram totalmente agrícolas. Então, todas as pessoas que vivem da agricultura, elas precisam de proteção na sua lavoura. E aqui então acaba-se toda a lavoura. Versículo 7. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Então ele está falando aqui agora da plantação de uva, a videira, a vide, se tornou uma assolação, e também a figueira, tirando até o caule da figueira, com a casca e tudo, lançando por terra, e os sarmentos. Sarmentos são ramos, eles estão brancos. Ramo de videira, de figueira, eles ficam brancos quando eles estão doentes ou quando eles estão secos. E aqui os gafanhotos, eles deixaram tudo seco. E a destruição foi total. Meus irmãos, isso nos faz pensar muito sobre repreensão. Não é fácil receber a repreensão de Deus. Não é fácil estarmos debaixo do juízo e da disciplina de Deus. E quando ele fala para a nação de Judá, ele está dando uma dica. Esses gafanhotos não vieram porque eles estavam no país vizinho e eles estavam de passagem e acabaram aterrissando ali. Não, Deus levou aqueles gafanhotos. E Deus pode fazer isso. Deus pode trazer juízo contra os incrédulos, disciplina sobre os crentes. E Ele tem sempre um propósito. O propósito é alcançar as pessoas em arrependimento.
E por que não é fácil ouvir a repreensão de Deus? Por que não é fácil ouvir e sentir de Deus o peso da mão dele? Bom, uma é por causa da vergonha. Nós ficamos envergonhados ao sermos disciplinados pelo Senhor. Também por causa do orgulho. A nação de Israel sempre foi muito orgulhosa. A nação de Israel tinha por que se orgulhar, humanamente falando, porque era uma nação rica, uma nação poderosa. Como até hoje a nação de Israel tem muito motivo para se orgulhar diante das outras nações. Um poder bélico extraordinário, uma história fantástica. As nações que já tentaram conquistar Israel já foram muito envergonhadas e destruídas. Por exemplo, na guerra de 6 dias, em 6 dias acabou a guerra, com 5 nações sobre eles. A nação é uma nação de um brilho intelectual muito grande. Muitas descobertas científicas vêm de Israel. Muito avanço da medicina vem da nação de Israel. A maior plantação de flores do mundo está em Israel, não está na Holanda, de rosas. Então a nação de Israel tem muito do que se orgulhar. E quem tem muita capacidade, talento, dinheiro, recursos, incorre num grande risco. O risco de achar que não precisa de Deus. E a nação estava vivendo como se não precisasse de Deus. E aí veio o juízo. Então a nação é orgulhosa. Mas também não é fácil ser disciplinado por causa do sentimento de culpa. E a nação tinha culpa mesmo, em oprimir os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Tinha culpa de desrespeitar os sacrifícios que Deus mandava fazer para adorá-lo. A nação tinha muita culpa, como hoje também as pessoas têm muita culpa. E a nação tinha um problema de pescoço, que a Bíblia diz de dura cerviz. Cerviz é o pescoço, né? Daí vem a palavra cervical. Então o pescoço duro, a dura cerviz é quem não abaixa o pescoço. Aquela arrogância, aquela obstinação. E assim que era a nação diante de Deus. E os povos têm essa responsabilidade de quebrarem a cerviz, de serem humildes, se lamentarem por causa de seus pecados e aceitarem a disciplina do Senhor. Mas a nação não aceitou e está sofrendo isso. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina sobre o juízo. Lá em João, em vários versículos em João, mas um deles fala que aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. Ele passa desse mundo de pecado para a vida eterna. Mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então todo juízo que vem sobre o mundo pecador não é um juízo injusto. É sempre a justiça de Deus caindo sobre o pecador. E a gente sempre faz a pergunta, né, para os ouvintes. E mesmo que as pessoas já estão na igreja há algum tempo. Porque tem essas pessoas, tem as crianças, tem os parentes das pessoas, sempre temos que fazer a pergunta: você está livre do juízo de Deus? A ira de Deus já não está mais sobre você? Você tem a certeza da vida eterna? Certeza que o Senhor te aceita? Porque é em Cristo Jesus que uma pessoa pode ser aceita. Fora de Cristo Jesus, ninguém será aceito. Mas a ira de Deus
continua sobre essa pessoa e um dia vai ser despejada a ira de Deus sobre a pessoa. E pode ser muito tarde. Um lavrador, quando planta, ele depende daquele fruto. Se uma nuvem de gafanhoto passa e tira tudo, e já está grande, ele não tem condições de recuperar aquilo plantando novamente em pouco tempo. Porque ele vai depender de todo o processo de uma plantação, que é trabalhar a terra, virar a terra, arrumar semente, plantar a semente, esperar as chuvas, as primeiras chuvas, para germinar, para brotar, para crescer, para desenvolver. Isso leva alguns meses. Da mesma forma, um pecador que não aceitar a salvação em Cristo Jesus, ele recebe o juízo de Deus, e quando vem o juízo de Deus, não dá mais tempo dele voltar atrás, porque ele já vai estar morto para esse mundo, e ele vai estar respondendo diante de Deus pela sua vida. É muito importante que as pessoas, que o homem, a humanidade decida a sua eternidade hoje. Não esperar para quando chegar na eternidade, mas decidir hoje. Deus abençoe a vida de cada um reflita na sua vida diante de Deus. Ouça os juízos da palavra de Deus. Tem muitos. Isso aqui é apenas alguns, nós só lemos 7 versículos. Mas tem muitos juízos na palavra de Deus. É o mesmo Deus que ama, é o mesmo Deus que traz também juízo. Você precisa saber qual lado você está. Você precisa estar do lado daquele que julga retamente, mas você estar protegido do juízo dele. Que Deus abençoe os irmãos, nós vamos orar. Pai Santo, nós sabemos que toda a Tua palavra é reta, é justa, e os juízos do Senhor são verdadeiros. E nós agradecemos porque, ao lermos alguns versículos do livro de Joel, nós percebemos como foi devastador o juízo do Senhor para aquele povo naquela época. E, ó Deus, muitos deles não se arrependeram de seus pecados. Como hoje também muitas pessoas estão ouvindo a Tua palavra, algumas pessoas estão se aproximando do Senhor através do testemunho de outros, mas ainda estão orgulhosos, obstinados no pecado contra o Senhor. Tenha misericórdia deles, use as nossas vidas, e nós pedimos isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.